Paquetá mencionou ter sido abordado por dirigentes do West Ham a respeito de Pedro e Yuri Alberto. Para quem não sabe, John Textor é o dono da SAF do Botafogo e ele novamente falou que tem provas que podem comprovar que o Palmeiras está sendo beneficiado. Pois é, em uma entrevista ao canal do Medeiros no YouTube, John Textor, dono da SAF do Botafogo, disparou contra o Palmeiras. Temos provas pesadas. Salve nação, vamos trazer agora as últimas notícias do nosso Mengão. Pedro de saída do Flamengo para jogar na Inglaterra e seria companheiro de Paquetá no West Ham. Será que essa informação é verdadeira? Vamos acompanhar essa notícia trazida pelo Paparazzo Rubro-Negro. Tem também as últimas informações pelo jornalista Vene Casagrande. E de acordo com o dono do Botafogo, ele tem provas suficientes para mostrar que houve manipulação de resultado no futebol brasileiro em 2023. Fica no vídeo até o final para acompanhar tudo sobre o nosso Mengão. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. O West Ham consultou Paquetá sobre Pedro, gente, olha isso. Olha essa informação. Durante sua participação no programa Mundo Menezes, da ESPN, o influenciador Racha XP compartilhou uma conversa que teve com Lucas Paquetá na residência de Vinícius Júnior. Paquetá mencionou ter sido abordado por dirigentes do West Ham a respeito de Pedro e Yuri Alberto. No entanto, apesar do interesse manifestado e as negociações não avançaram, tá? Não houve assim nada muito sério, mas o West Ham demonstrou interesse no Pedro e no Yuri Alberto, né? Ele, Paquetá, me falou que o West Ham queria 2 jogadores brasileiros e perguntou para ele, Yuri Alberto e Pedro, aí ele falou, entre os dois, qual que ele preferia. Se você quer um cara rápido, é o Yuri Alberto, mas se você quer um cara para fazer gol, é o Pedro. Não sei o que aconteceu depois disso, acabou avaliando aí o influenciador. Vale lembrar que o Pedro tem contrato com o Flamengo até 2027 e o Camisa 9 desperta aí o interesse do futebol europeu já tem um tempo, inclusive também de clubes aqui do Brasil. Antes de falar de Flamengo, eu quero falar sobre um assunto envolvendo John Textor e o futebol brasileiro. Para quem não sabe, John Textor é o dono da SAF do Botafogo e ele novamente falou que tem provas que podem comprovar que o Palmeiras está sendo beneficiado. Pois é, em uma entrevista ao canal do Medeiros no YouTube, John Textor, dono da SAF do Botafogo, disparou contra o Palmeiras. Temos provas pesadas, 100% confirmadas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por manipulação de resultados por pelo menos 2 temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tem provas. Vou mandar aos procuradores. Estou aqui para defender a honra do meu clube. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano. Ano passado foi turbulento. Não vou deixar o que aconteceu ano passado passar batido. Estamos em uma nova temporada. Fecha aspas. Gente, com todo respeito, o John Textor está passando os limites. O que ele está achando? Que o Brasil é o quê? Que o futebol brasileiro é o quê? O cara fala a todo momento que tem prova e nunca mostra as provas. Sinceramente, o John Textor está sendo um fanfarrão. Ele está querendo dizer que o Botafogo perdeu o título do Campeonato Brasileiro ano passado por culpa exclusiva do Palmeiras e do que acontece nos bastidores. Não, John Textor. O Botafogo perdeu o título ano passado graças à incompetência dos jogadores e também sua incompetência, porque você não soube administrar o ambiente, os bastidores do clube. Você simplesmente deixou, a verdade é essa, que os jogadores tomassem conta de tudo, que eles decidissem que o Bruno Lage saísse, que eles decidissem que o Lúcio Flávio iria assumir a equipe, e quando você viu, já era tarde demais. Então me desculpe, John Textor, a culpa não é do que acontece nos bastidores. E se você tem provas, mostre logo, porque quando você mostra, vai acabar com isso. A gente quer que acabe com isso. Agora, ficar falando a todo momento e nunca mostrar, tá chato já, né? Tá igual o programa do João Kleber, pô. Eu vou mostrar e nunca mostra. Chataço. John Textor, na boa.
Você está sendo um fanfarrão envolvendo esse assunto aí. Agora, vamos falar de Flamengo, porque nesse momento acontece uma reunião lá na Gávea, reunião do Conselho Deliberativo, para votar o patrocínio entre BRB e Flamengo. Esse que vai para a omoplata. A gente já trouxe todas as informações aqui, patrocínio milionário, 50 milhões de reais em 2 temporadas. Só que tem uma cláusula interessante nesse acordo. O contrato prevê que banco pode rescindir patrocínio se o clube se tornar uma SAF nos próximos 2 anos. E por que a gente está falando isso? Porque nós sabemos que o Landim trabalha fortemente nos bastidores para o Flamengo ter uma SAF, ou se tornar uma SAF. Não basicamente o que é no Botafogo, por exemplo, no Vasco e até mesmo no Cruzeiro, sendo vendido aí quase da totalidade. No Vasco foi vendido 70%, e o Pedrinho está lá, dizendo que não pode fazer nada. Óbvio que não pode fazer nada, ele só é dono de 30%. Hoje o Botafogo pertence ao John Textor, no caso do Cruzeiro é o Ronaldo, Fenômeno, e no Flamengo seria uma SAF diferente, seria de 25%, pelo menos é o que Landim propõe nos bastidores, nas reuniões. Mas quem me garante que desses 25% não vai se tornar 51%, ou 60%, ou 80% futuramente? Isso é algo que precisa ser muito discutido. Eu, particularmente, sou contra o Flamengo se tornar SAF nesse momento. Depois de ouvir, ler, escutar, conversar com pessoas, nada me fez acreditar que para o Flamengo nesse momento seria bom. E como o BRB sabe que existe a possibilidade, botou essa cláusula aí no contrato de renovação com o Flamengo. Ou seja, se o Flamengo se tornar SAF nos próximos 2 anos, o BRB pode rescindir o contrato com o Flamengo. E por falar em Landim, ele foi criticado em um grupo de WhatsApp da sua base aliada pelas declarações que ele deu em entrevista à Rádio CBN. Ele foi acusado de, entre aspas, abrir mão do Gabigol, dando a entender que o Gabigol não faz parte mais dos planos, que não está nem aí, que o Gabigol, se o Gabigol vai continuar ou não. E o Landim foi e respondeu, tá? A gente teve acesso aí aos prints dessa conversa e ele disse o seguinte: não estamos abrindo mão, não. Só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal, não tenho dúvida disso. Gente, olha só, vamos lá, nessa, eu tô com o Landim. Gente, não é porque é o Gabigol, que é ídolo, que tem que aceitar tudo. A renovação que o Flamengo havia acordado em outubro do ano passado, que quase foi assinada esse ano, era um escárnio, era um absurdo. Estávamos falando de um Gabigol vivendo um péssimo momento, que ia ter um aumento salarial bem importante, a verdade é essa, e um contrato de até 5 anos. Mas por que isso? Por qual motivo? O Gabigol não vinha jogando nada na ocasião, não fazia o menor sentido dar um contrato de renovação desse para Gabigol. Não sei por qual motivo a diretoria recuou, se foi repercussão negativa, se foi pressão interna, ou se foi tudo isso e muito mais. Fato é que a diretoria fez certo, e o tempo mostrou. Imagina se tivesse renovado e ele agora com a possibilidade de ganhar a suspensão de até 4 anos. Sim, ele pode receber uma punição de 4 anos. A partir do momento que ele recorre ao CAIS, a gente já falou isso aqui, ele tem esse risco, e é um risco grande. E há quem diga, há advogado que diga que o melhor para o Gabigol não era nem ele recorrer, aceitar a punição de 2 anos e ainda comemorar que já tem 1 ano cumprido, mesmo não tendo cumprido. Ele só ficaria mais 1 ano sem poder jogar. Então, galera, assim, o assunto Gabigol tá dando o que falar nos bastidores. Tá criando um debate muito grande nos bastidores. Mas, pela postura do Landim, nessa eu estou com ele. Você, embora seja o Gabigol, ídolo dessa nova geração, fez muita coisa para o Flamengo e com o Flamengo, mas não dá para aceitar tudo que o atleta propõe. Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco sobre essas notícias que acabamos de trazer em nosso vídeo. Primeiro, a possibilidade de Pedro estar de saída do Flamengo para jogar no West Ham da Inglaterra, time de Paquetá. E logo em seguida,
tem essa questão aí que o dono do Botafogo tem trazido, dizendo que tem provas suficientes para mostrar que o Palmeiras está envolvido em manipulação de resultado, né? De fato, são acusações gravíssimas que o dono do Botafogo tem feito ao longo dos meses acerca do time de Leila Pereira, né? Se de fato ele tem provas, porque até o momento não apresentou. Então vamos comentar falando sobre essa informação aí que Paquetá teria revelado que o pessoal do West Ham, né, entrou em contato com ele para saber sobre Pedro e Yuri Alberto, né? E Paquetá respondeu: se vocês querem um atacante veloz, um atacante que se movimenta fora da área, tem que contratar Yuri Alberto. Agora, se vocês querem um jogador que faz gol, tem que contratar Pedro, né? Essa sondagem aconteceu recentemente e até o momento, graças a Deus, não foi feita nenhuma proposta, né? Porque nós sabemos que o futebol inglês, se quiser levar Pedro, o Flamengo não tem o que fazer. Então, é torcer para que o jogador não receba nenhuma oferta e muito menos algum clube pague a multa dele. Mas é difícil, né? Penso eu que Pedro vai estar até na próxima Copa América, por ser o jogador que tem decidido aí no futebol brasileiro. Ele é o atacante que é artilheiro do Campeonato Carioca e sempre que foi aos jogos da seleção se destacou bastante. Então é questão de lógica e é questão de saber que o futebol europeu vai estar de olho em jogadores como Pedro, que vem se destacando aí no futebol brasileiro. Mas até o momento nenhuma proposta oficial e Pedro segue aí sendo o jogador mais importante do Flamengo. E sobre essa acusação gravíssima aí que John Textor vem fazendo e afirmando que tem prova suficiente para mostrar que o Palmeiras tem participado de manipulação de resultado, né? De acordo com o dono do Botafogo, aquela partida entre Palmeiras e São Paulo, tem vários jogadores, tanto do São Paulo, envolvidos nessa manipulação de resultado e que a inteligência artificial vai provar isso. Mas, até o momento, nada de provas, né? O que deixa ainda mais vergonhoso essa situação. Se de fato ele tem provas que mostrem que está ou que houve manipulação de resultado do futebol brasileiro, ele já deveria ter apresentado, mas infelizmente o que nós estamos vendo aí é que ele está passando vergonha, né? E está querendo briga com a justiça. Imagine só se a CBF punir o dono do Botafogo e colocar ele aí suspenso dos jogos, né, para que ele fique de fora até mesmo das partidas do seu clube. Não existe isso. Se você tem provas, apresente as provas e com certeza a CBF vai tomar as atitudes cabíveis. Caso contrário, não passa apenas de choro, porque o Botafogo ano passado abriu muitos pontos de vantagem, tanto do Palmeiras como do Flamengo, e acabou perdendo o título para o time paulista. Então, por isso que ele tem acusado principalmente o time do Palmeiras de ter participado desse esquema. Mas eu não vejo nenhum tipo de manipulação aqui no Brasil. É claro que algum jogador já participou, inclusive já foi afastado do futebol, mas são casos isolados. Não vejo nenhum clube aí envolvido com esse tipo de situação, né? Essa é a minha opinião. E na opinião de vocês, será que o dono do Botafogo tem essas provas? Participa e deixa sua opinião nos comentários.